imigrar para Portugal e fazer isso aqui dar certo, você ser um imigrante que colheu bons frutos aqui no país, porque sim, há uma grande diferença daquele imigrante que veio aqui, teve muitas dificuldades, não conseguiu superar e deu errado no país, quanto aqueles outros imigrantes que vieram superar as dificuldades, porque sim, elas vão existir e deram certo. E hoje nesse vídeo eu vou te contar qual o segredo, porque sim, tem uma receitinha, tem um passo a passo certo, quase obrigatório, que você precisa fazer para dar certo aqui em Portugal. E eu não tô falando só de migrar e ter uma boa qualidade de vida, acesso a boa educação e boa saúde, mas também ter boas condições financeiras para você não ter aperto e ter uma vida com muito mais liberdade. Na internet, escutamos muitos relatos de pessoas que migraram aqui para Portugal e falam que não deram certo no país, que tiveram muitas dificuldades e não conseguiu superar elas. Só que, da mesma forma que existem pessoas que não deram certo no país, existem muitas pessoas que sim, que dão certo e essas pessoas não têm tempo ou não têm interesse de vir aqui divulgar para você qual o caminho que precisa seguir. Por conta disso, eu criei um quadro aqui no canal que se chama Histórias Reais, onde nesse quadro eu trouxe história de várias pessoas que migraram e deram certo, pessoas de diferentes estados do Brasil e que estão em diferentes cidades aqui em Portugal, para você ver que não importa a cidade, que não importa o estado que você venha, mas sim importa a mentalidade que você tem e o processo que você precisa seguir. E eu fiz esse quadro de forma proposital, para te mostrar que tem chances de você vir sim aqui para Portugal e dar muito certo e saber qual é esse processo, porque se a gente analisar cada uma história, cada etapa de cada pessoa, você vai ver que sim, tem uma similaridade. Fiz esse quadro de forma proposital para você ver que é possível, basta você ter a informação correta. Se você ainda não assistiu esse quadro, essa playlist que tá aqui disponível no meu canal do YouTube se chama Histórias Reais, eu vou te dar um pequeno resumo. A Samantha, ela contou um pouco da história dela. A Samantha, só para você ter noção, ela era pedagoga no Brasil, é da região sul do Brasil, ou seja, ela era professora. Chegando aqui em Portugal, ela não conseguiu exercer a profissão dela e começou como empregada de limpeza, ou seja, fazendo faxina aqui em Portugal. Só que como você começa não define como você vai terminar. E a Samantha não se acomodou. Ela entrou em várias áreas, vários trabalhos, levou até golpe entrou numa cafeteria, trabalhou e não recebeu. Mas mesmo assim ela não desistiu, foi procurando as informações e hoje ela tem a empresa dela, onde ela vende casa, compra casa, aluga casa para as pessoas, ou seja, ela tem a própria imobiliária dela aqui em Portugal e faz super sucesso. Inclusive, hoje ela tem uma vida muito melhor do que ela tinha no Brasil. Tem casa própria, tá aqui com o marido, com o filho, comprou a casa própria dela aqui recentemente com apenas 3 anos de Portugal. Outro exemplo que eu trouxe também foi a Kate. A Kate é a minha cabeleireira, é a Kathleen. Ela era cabeleireira também no Brasil, inclusive tinha 10 anos de profissão lá no Rio de Janeiro e tinha uma carteira de clientes muito grande e ampla. Mas mesmo assim a violência do Estado fez ela sair do Brasil e procurar uma nova vida aqui em Portugal. E não pense que ela chegou aqui já abrindo salão, não. Ela chegou aqui trabalhando para os outros, no salão dos outros, só que em Porto, porque ela não conseguiu emprego na cidade dela, que é a cidade de Esposende. Então ela ia todos os dias de Esposende para Porto. Só para você ter noção, é mais ou menos 1 hora de viagem. Mas todos os dias ela saía da casa dela de Esposende e ia para Porto para trabalhar. Até que ela conseguiu juntar uma grana e abrir o próprio salão dela. E hoje ela está aqui em Portugal, tem um próprio salão dela, ela faz extensões capilares, né, que muitos conhecem também como Mega Hair, que é a extensão capilar. O trabalho dela é impecável, ela tem um método próprio, inclusive registrado e patenteado no Brasil e em Portugal. E hoje ela não só tem o próprio salão dela, como também é professora, dá curso e ministra aulas. E não para por aí, também tem o José. O José aquece meu coração porque o José todos foram seguidores meus, né? Que eu trago aqui sempre a história dos seguidores. Mas o José foi um seguidor que sempre foi muito ativo. Me mandava mensagem todos os dias, sempre participava das lives, comprou meu Manual Portugal na Prática. Enfim, quando eu fui pro Prêmio Estrela do Atlântico, fez mutirão pro povo votar em mim, foi lá pro evento Estrela do Atlântico só pra me conhecer pessoalmente. Então, assim, é um seguidor que eu tenho um lugarzinho armazenado especial no meu coração. O José saiu do Nordeste do Brasil, chegou aqui em Portugal e ele mesmo fala no vídeo, chegou aqui fazendo tudo sem saber fazer nada. Eu fui ser ajudante de tudo sem saber de nada. Ou seja, ele chegou, por exemplo, a princípio assando sardinha, trabalhando no restaurante assando sardinha. Ele sabia fazer? Não, mas quando contrataram, perguntaram, você quer aprender?
e falou, quero, pronto. Entrou na área de restauração, pulou em vários restaurantes, trabalhando como auxiliar de limpeza, empregado de mesa, até que foi para a fábrica, trabalhou na fábrica durante todo esse tempo, ele foi juntando o dinheirinho dele e hoje ele está aqui em Portugal, em Vila Nova de Famalicão, onde tem a gráfica e o podcast dele tem uma vida muito estável financeiramente no país. Não esquecendo o Igor, falamos muito sobre trabalhadores? Pois é, o Igor foi um menino que estava estudando, chegou aqui em Portugal com a mala e um sonho, fez aqui a faculdade dele aqui em Portugal na área de produções culturais, se não me falha a memória, ou seja, não é um curso muito conhecido, mas ele acreditou nele mesmo e no potencial dele. Chegou aqui em Portugal, fez o curso dele, se formou, fez a licenciatura dele, fez o mestrado, fez o doutorado dele e hoje o Igor, ele não só se formou em Portugal, hoje ele é empresário e tem a própria escola dele aqui no país. Nessas histórias reais também trouxe aqui para vocês o Leandro. O Leandro, nada a ver, vendedor lá no Brasil, chegou aqui em Portugal, não conseguiu trabalho na área dele, porque realmente é uma área que não existe muito aqui no país. Enfim, mas foi como repositor de supermercado, ele fazia reposição no supermercado. O Leandro é da cidade de Guimarães e ele começou como reposição de supermercado. Enfim, até que um colega dele perguntou se ele queria aprender uma profissão que pagava mais, que era na área da construção civil, área que ele nunca sequer chegou perto. Ensinou para ele a profissão, ele disse que queria aprender, que era a profissão de fazer instalações de corta-fogo, sabe? Todos os prédios aqui precisam ter um sistema de corta-fogo, para evitar que caso tenha um incêndio, esse fogo se alastre. Pois é esse o trabalho dele. Começou aqui, começou a trabalhar com recibos verdes para uma empresa, ganhava 1.500, 1.600 euros, mas mesmo ganhando um bom salário, o Leandro também não se acomodou e ele saiu de um trabalho registrado para fazer o mesmo serviço de corta-fogo, só que como profissional autônomo. Ele oferecia o trabalho dele para as empresas e as empresas contratavam ele e ele fazia ele por conta própria, ou seja, ele virou o seu próprio patrão. E hoje, inclusive até o Leandro postou, ele saiu aí de um salário de 1.000, 1.200, 1.300 e hoje ele ganha quase 3.000 euros, sendo que meses ele consegue tirar mais por mês aqui em Portugal. E também trouxe a história da Natália. Natália que tem 2 filhos, já chegou aqui em Portugal com o filho e o marido, chegou na região de Lisboa, foi para o primeiro trabalho. Quando chegou no primeiro trabalho aqui em Portugal, tinha nem sequer meses, descobriu que estava grávida do segundo filho. E aí foi demitida da empresa porque as leis de Portugal são bem diferentes das leis do Brasil, né? Por exemplo, no Brasil ela não poderia ser demitida, mas aqui a legalidade infelizmente permitiu essa demissão. Ela foi demitida, ficou desesperada, o dono da casa expulsou ela da casa, falou que não queriam eles mais porque eles iam vender aquele imóvel. Ela se encontrou sem trabalho, com o filho na barriga e sem emprego. Enfim, mas ela não desistiu, ela e a família dela, eles se reinventaram, procuraram a casa, acharam a casa em boas condições em Leiria e ela colocou para dentro de si que ela queria um trabalho para ficar junto com os filhos dela, porque ela queria a qualidade de vida. E assim que ela focou, ela procurou e conseguiu. Com 8 meses de gravidez, sim, ela ainda estava grávida, ela conseguiu um trabalho home office para uma empresa de telefonia, onde ela trabalha de call center home office. E nesse trabalho home office, ela se encontra até hoje e é um trabalho bom, que dá um conforto, a qualidade de vida para ela e também boas condições financeiras. E aí eu te pergunto, você percebeu que todos eles possuem algo em comum? Todos eles, repare bem, começaram com um trabalho que não era na área deles, ou que não era um trabalho que eles queriam viver. Ou você acha que a Samantha queria viver como empregada de limpeza? Ou você acha que o Leandro queria viver sendo repositor de supermercado? Ou que o José queria ficar assando sardinha e servindo mesa a vida dele inteira? Ou você acha que a Kate queria ficar 1 hora todos os dias durante muitos anos da vida dela, sempre pegando percurso de Esposende até Porto para ganhar um salário e gastar tipo rios de dinheiro só no transporte? Só que todos eles não se acomodaram, não desistiram e quiseram e foram atrás de uma vida melhor para eles. Então, quando você fala sobre ter qualidade de vida em Portugal, sim, temos aqui qualidade de vida, temos segurança, mas sabe aquele mito que fala que em Portugal você não vai ganhar dinheiro? Isso, de certa forma, é uma mentira. Eu sou um exemplo vivo disso, trouxe várias histórias para vocês verem que são exemplos vivos e práticos, nítidos, que mostram para vocês isso e que pode ser também a sua realidade. Mas repare que todos eles possuem algo em comum. Nenhum deles ficaram em trabalhos registrados com contrato pelo resto da vida. Por mais, por exemplo, que a Samantha tivesse um trabalho registrado, por exemplo, como empregada de limpeza, limpando o chão, fazendo a arrumação das camas e etc., foi muito mais proveitoso ela pedir demissão do trabalho dela quando ela conseguiu juntar o dinheiro e abrir a
própria empresa dela, mesmo com a incerteza de que ela não sabia se iria dar certo ou não, mas ela iria se dedicar, fazer tudo legalmente, tanto que ela até fala que tirou as licenças dela e tudo para conseguir exercer de forma legal na área de imobiliária aqui no país. E isso valeu também para todos, para Kate, para o José, para o Igor, para o Leandro, para mim, enfim, para a Nath. Todos eles têm algo em comum. Todos eles saíram da questão de trabalhar com contrato, trabalhar para uma empresa, trabalhar para outro e começar a trabalhar para si próprio. Se você está em Portugal ou está no Brasil e está se questionando nesse exato momento, será que tem condições de eu sair desse salário que eu tenho hoje porque você acha que é pouco para ir para um salário melhor? Deixa eu te falar. A resposta é sim. Basta você pegar todos os exemplos das pessoas que deram certo aqui no país e tem uma vida completamente estável. Tem casa própria, tem carro, tem bons rendimentos mensais, pagam seus impostos em dias. Enfim, são pessoas que empreenderam de forma legal. Porque também não adianta você empreender de forma irregular. Porque na primeira denúncia, você cai. Na primeira denúncia, você é derrubado. E acredite, muitas pessoas vão te denunciar, principalmente quando você entrar em ascensão. E para você não cair bem no meio da sua ascensão, bem no meio do seu crescimento, você precisa estar legal, porque quando isso acontecer, você tem como recorrer, tipo, quando alguém te abordar, não, eu tenho licença, tá aqui, ó, eu tenho licença legal para exercer essa profissão, eu tenho licença legal para manter a minha empresa aberta, para fazer esse tipo de serviço. E eu fiz esse vídeo justamente para isso, para você ver que é possível e abrir a sua mente, porque talvez você ainda só não tenha melhorado de vida por medo ou por não saber qual caminho seguir. Todos querem a vitória, todos querem os prêmios, mas nem todos querem aceitar o processo. Ninguém que chega aqui, a não ser que você seja herdeiro, tenha muito dinheiro herdado dos seus familiares, ninguém chega aqui já em cima. A gente chega aqui, eu mesmo cheguei aqui como auxiliar de cozinha, descascando batata, cortando cebola, entendeu? Mesmo sendo cozinheira há 7 anos no Brasil, sendo chefe no Brasil, tendo uma bagagem de conhecimento na área de gastronomia no Brasil, mas a gente precisa colocar o sapatinho da humildade e entender que é um novo país, que a gente não tem todos os documentos inicialmente e que, a princípio, a gente não tem experiência na União Europeia. Que a nossa experiência do Brasil serve sim aqui em Portugal, mas a princípio serve para a gente começar como auxiliar, para a gente entender os processos daqui, entender a forma de trabalhar daqui e não se acomodar, porque não significa que esse trabalho que você hoje, significa que vai ser o que você vai colher no futuro, que vai ser o trabalho que você vai ter daqui a 5, 10, 20 anos. Se você tá feliz, ok. Mas se você não tá e quer mudar, é possível você realizar essa mudança. E agora eu te pergunto, será que você estaria disposto a passar pelo processo para conseguir uma melhoria na sua vida? E se esse vídeo tocou seu coração, clica aqui no like, essa mãozinha que tá aqui embaixo do vídeo, não custa nada e dura 2 segundos e você fala pro YouTube que esse vídeo foi útil e relevante para ti. E se esse vídeo tocou no seu coração, também compartilha para outras pessoas, porque do mesmo jeito que ele te ajudou, que abriu sua mente, pode ajudar vários outros. Então compartilha em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, vamos ajudar o máximo de pessoas possíveis. E se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui que assim que eu ver seu comentário eu respondo também na mesma hora. E me segue lá no meu Instagram, que é o Mila Britoque, que lá eu consigo postar informações diárias, e no TikTok também, que é o Mila Britoque. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se inscreve, porque eu quero te ajudar. Se esse vídeo tocou em você, abriu sua mentalidade, você tá se questionando assim, tipo, Mila, eu quero empreender legalmente em Portugal, mas agora eu preciso dar um plus, você abriu minha mente, mostrou que dá pra fazer dinheiro no país, dá pra ter, além da qualidade de vida, da segurança, mas ter também o conforto financeiro. Agora eu preciso saber dos outros passos. Se inscreve aqui no canal, aqui do lado tem um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Clica nesse botão, porque eu quero te ajudar. Mas você precisa fazer a sua parte, que é se inscrever aqui no canal para ficar sempre atualizado e por dentro de todas as informações. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Adorei te ver nesse vídeo. Eu espero te ver nos próximos. Até o próximo vídeo.